lembrando das palavras do Haruno, dizendo que vários casais se formavam e ficavam felizes para sempre após darem as mãos na ponte do amor. De fato, a Mona percebe que vários casais estavam ali nessa passagem, também conhecido como a Ponte do Amor. Um deles percebe que a Mona estava com um garoto e pergunta quem que era esse cara, se perguntando se os dois estavam namorando. E agora a atenção era para essa dupla, esse suposto casal. Ela pensa que se continuar assim, iria circular rumores de que ela tá namorando Medaka. E isso, com certeza, a Haruno iria descobrir de alguma hora ou outra e falar que realmente a Mona gosta do Kuroiwa. Medaka estava tão desconfortável nessa situação que pede pra Mona ir logo pra sala de aula e voltar. Mas ela pensa em algo, uma ideia brilhante, pedindo para promover o café deles, já que com certeza os casais iriam para a sala deles, dizendo que eles estavam executando um café com coelho no quarto andar e assim resolvendo o mal entendido. Todos aliviados concordam e falam para os dois que querem ir para esse café. Foi por pouco, ela pensa, e ao mesmo tempo ela diz que tem uma chance com Medaka. Chamando por ele, pergunta se ele sabia sobre a passagem, essa passagem que era chamada de Ponte do Amor, e conta sobre a informação de que, se por acaso o casal tocar na mão um do outro, estariam destinados a ficarem para sempre juntos e felizes. E sem querendo, ela toca nas mãos dele, pedindo desculpas rapidamente, é claro que foi proposital, perguntando. Medaka, envergonhado, vira a cara rapidamente, resolve voltar para a sala. Mas a Mona, com aquele olhar brilhante, finge que não consegue se levantar, pensando, pedindo para ele a ajudá-la a se levantar novamente. E esse inicialmente era o plano dela, de forçar o Medaka a tocar a mão dela, falando, e pede para ele ir logo e pegar na sua mão nos seus pensamentos. Mas não foi do jeito que ela esperava e fez ela se levantar de um outro jeito, ficando surpresa e envergonhada com o que o Medaka acabou de fazer com ela. A garota corre atrás do Medaka e ainda ela tinha uma certa esperança, já que faltava apenas 1 hora para o festival se encerrar, pedindo para ele esperar para não voltar para o trabalho porque ainda estava cedo. Porém, 2 meninas chegam e pedem para os dois voltarem para o trabalho, já que tinham vários casais que chegaram no café há poucos minutos atrás e ninguém estava dando conta do trabalho. Isso é por culpa deles mesmo, principalmente da Mona, que teve a ideia de promover o seu café logo ali na passagem na Ponte do Amor. Por isso que vários casais estavam presentes lá no café. Mona inicialmente ia recusar, mas não deu muito certo. Era 5 horas e infelizmente o festival cultural se encerrou. E a Mona falhou miseravelmente na sua tentativa de se aproximar do Medaka e fazer com que ele se apaixonasse por ela nesse festival. E ela estava para baixo, dizendo que vai para casa, pelo menos por hoje. Haruno, vendo ela triste, teve uma brilhante ideia e chama o Medaka dando uma ordem para ir junto com a Mona carregar as mesas de volta. Durante o trajeto, a Mona estava triste e nessa direção que os dois estavam indo, Medaka percebe que era aquela passagem que os dois estavam 1 hora atrás. Mas ele pensa consigo mesmo que estava tudo bem, já que provavelmente é porque o festival já estava acabado. Mona, desconfortada, quebra esse silêncio, perguntando se ele se divertiu um pouco hoje. Medaka fica quieto, sem responder nada, e ela pensa que, com certeza, ele não se divertiu muito, nem um pouco, pra falar a verdade, já que ela estragou tudo, e nada deu certo. Distraída, em seus pensamentos se esbarra nas caixas e uma delas ia cair na sua direção. Medaka percebe e protege ela rapidamente, pegando na sua mão, fazendo com que ela ficasse surpresa, percebendo finalmente que o local que eles estavam era naquela famosa Ponte do Amor. Medaka solta rapidamente a sua mão e diz que não era exatamente isso que estava acontecendo, já que o festival já acabou. Mona concorda com ele, se perguntando
Ele, quando devolve a caixa no lugar, responde pra ela finalmente, depois de muito tempo, que foi divertido sim e nunca tinha experimentado algo assim antes. A Mona fica corada, dizendo que ele é realmente irritante. As duas garotas ficaram surpresas ao ver vários casais formados e a Haruno fala que a lenda do festival realmente é verdadeira, perguntando, aproveitando nesse momento, como foi ela com Medaka. Indiretamente, Mona desvia do assunto, falando que o tempo tava bom hoje. Haruno, sem entender nada, Kuroya passa por elas e a Mona vê ele e fica corada, batendo o seu coração sem parar. Ele olha pra ela, mas a Mona, em vez de dar um bom dia pra ele, sai correndo e se pergunta por que tô se escondendo. Agora não era a hora de recuar, já que ela mesma conseguiu deixar a sua própria marca. Então finalmente ela deu um bom dia pro Medaka, tentando agir naturalmente na frente do seu amado. Um dos garotos convida para irem todos pro boliche, como festa de encerramento do festival. Vendo uma grande oportunidade, a Mona aceita, já que o Medaka iria estar nessa festa de comemoração. E ela joga bem pra caramba, já fez um strike logo de cara. E aqui é a felicidade de todos os homens, tocando nas mãos de uma linda garota. Quando era a vez do Medaka, ele levanta as mãos meio desconfortável. Só que nesse momento, a Mona lembra daquela cena do Medaka pegando na mão dela e Cora saindo de lá rapidamente, dizendo que foi trocar o seu cadarço porque havia rompido. Medaka pensa que essa foi por muito pouco e nunca havia feito algo assim com uma garota, perguntando se na cidade funcionava dessa forma, pensando que se não fosse pelo cadarço, ele com certeza teria conseguido tocar nas mãos da Mona. Com esses pensamentos errados, se lembra que do porquê ele veio pro colégio misto para treinar a sua mente, e lembra daquele momento, assim como a Mona lembrou anteriormente, dele tocando nas mãos dela. A Mona estava tão desatenta que perdeu a chance de sentar ao lado dele depois de ter arremessado a bola. Só que nem teve tempo do Medaka descansar um pouco sozinho, já que a Mona chega perto dele perguntando se podia sentar ao seu lado. Ele nem falou nada pra ela, já foi sentando sem ele mesmo concordar. E de novo com essa fachada dela, toda carinhosa com ele e gentil. Ela pergunta o que ele estava bebendo, se era uma Coca-Cola. Sentindo com sede, ela pega a sua Coca-Cola e pergunta, depois de pegar a bebida dele, se podia tomar um gole. Ele avisa que já tocou os seus lábios na garrafa e a Mona tá bem desconfortável, quase morrendo ali, mas ela cria coragem e finalmente toma um gole da sua bebida. Ela acha uma delícia e dá uma provocada nele. E assim devolve pro Medaka. Ele ainda estava envergonhado com o que ele acabou de ver na sua frente. A Mona estava de volta no jogo e ela pensa que com certeza o coração dele estava acelerado nesse momento. Mas Medaka recusa de volta a bebida dele e deixa o resto para ela. Sobrevivendo ao lado da garota provocante, Medaka sem foco não consegue derrubar nem um pino sequer no seu arremesso. A Mona tá de uniforme de inverno e a mina só tirando a foto dela e todos adorando o seu novo visual. Ela pergunta se o Medaka não ia usar o uniforme de inverno também, assim como todos. Além de ser popular e ter variações de cores, vai ajudar a aquecê-lo nesse frio, comentando que no inverno ficam frias as pontas dos dedos, dando dica de como aquecê-las com a roupa de inverno. Ele responde friamente que ele não é friorento, ficando chateada e para baixo senta no seu lugar, e os outros estavam muito bravos, até o ponto de o Quatro Olhos mandar uma mensagem pro Medaka pedindo para eles se encontrarem no local combinado. Pergunta para ele até quando vai ser frio com a Mona, mesmo conhecendo a situação do Medaka, que ele vai ser o herdeiro do templo e não pode se relacionar com outras garotas. Ele tá nem aí. O Quatro Olhos fala que tudo que ele precisa fazer é não se apaixonar pela Mona e pergunta para ele como
acha que ela fica ao ser tratada toda vez dessa forma e xinga ele de uma forma que... Mereceu. Já tá ficando chato já isso. Tem que ter um pouco de avanço nesse relacionamento dos dois. Se isso vai acontecer de fato ou não. O outro cara pergunta se conversando com garotas quebram o princípio do Medaka. O garoto pensa e responde que não. Então, o cara faz outra pergunta, se seus ensinamentos não incluem ser gentil com as outras pessoas, e fala para tentar recompensar a Mona, já que ela foi a garota que recebeu ele calorosamente depois que ele foi transferido para essa escola. Desde esse momento, e agora era a vez da garota Haruno, que tava tão brava, e foi desabafar na frente do Medaka, dizendo que estava cansada de ver ele tratando a Mona tão mal, sendo que ela estava sendo tão gentil com ele todas as vezes que os dois se interagiam, dizendo que ele é sempre mais frio com a Mona. Saindo do local, ainda puta, a Mona esqueceu seu livro e estava prestes a começar a aula. Medaka, nesse momento, lembrando das palavras dos seus dois amigos, dois colegas de classe e da Haru, toma iniciativa finalmente pela primeira vez, perguntando se ela queria ver junto com ele. Ela fica mó feliz e ia colocar a carteira ao seu lado, mas ele rapidamente recua, deixando a garota assustada. Os outros só olhando essa situação, ajudando e bravos ao mesmo tempo. Muito bom. Medaka então colocou a sua carteira ao seu lado e compartilhou o seu livro, explicando que ele ficou bem assustado sim, porque foi algo repentino. A Mona fica feliz e agradece pela gentileza do Medaka de estar compartilhando seu livro. Haruna fica aliviada e feliz, e os caras também. E que pose é esse dos caras? E agora o Medaka tem um grande desafio de não se apaixonar de jeito nenhum pela Mona. Acabando o quarto episódio de Kuroya Medaka. Agora sim, finalmente tá mudando a história. Medaka finalmente vai começar a tratar de forma diferente com a Mona, sendo mais gentil com ela, graças aos seus amigos que abriram seus olhos. E não vai ser tão frio daqui pra frente. Finalmente, né? Tava ficando muito chato já. Tava muito repetitivo. Precisava mudar a algum momento essas cenas. E o que vai acontecer nos próximos episódios? Será que a Mona vai ficar ainda mais apaixonada pelo Medaka? Será que o Medaka vai se apaixonar pela Mona? Agora que ele tá se abrindo a mais e resolveu ser gentil com as garotas, principalmente com a Mona? Esse foi o resumo desse episódio. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.